Nossa escola bíblica dominical será os moldes da escola bíblica dominical lá de Bezerros. Eu não vou ficar sozinho aqui falando e vocês olhando só para um irmão, não. Vão olhar pelo menos para dois irmãos. Então, cada escola bíblica dominical terá alguém que vai me ajudar aqui com o estudo que eu vou escolher a cada semana. E o escolhido dessa semana foi o nosso irmão amado, potência federativa do Brasil, Divaldos. Por favor, Divaldos, aqui. Vem cá, Divaldos. É só pra gente dialogar, bater papo, tu me ajudar também. É um podcast que eu adoro. É isso mesmo. Vem mais pra cá porque... Vai gravar, é? Vai gravar. Já tá, na verdade, né? A lataria tá amassada, né? Olha, primeiro você apresenta aí, depois a gente já entra pro estudo. Como assim? Assim, se apresentar, porque quem vai assistir não sabe nem quem tu é. Eu sou cristão, da igreja presbiteriana, conservador e tal. Casado com a irmã Cita Gelanita e tal. Eita, eu tô apresentando tudo já. Então, só apresentar que é um cristão. Há quanto tempo, Edivaldo, tu é cristão? Há quanto tempo tu é cristão e como foi que tu... desse jeito, eu vou chamar todo mundo pra cá e deixar ele aí. Porque todo mundo fala lá, só a gente que não pode aqui. Agora, olha, conta assim, como foi, quanto tempo tu é cristão e como foi tua conversão. Mas aí, enquanto eu organizo aqui, pode falar. Bom dia, meu nome é Divaldo Pereira, sou cristão da igreja presbiteriana, aqui de Agrestina. Sou casado com a irmã Gerlane e sou cristão há aproximadamente, acho que desde 2004, 2005. E a minha conversão não foi como muitas pessoas relatam, né? Tipo, foi aquele dia exato que eu sei que foi naquele dia. Foi, acho que gradual, do tipo, eu comecei a frequentar uma igreja a convite de um amigo meu que estudava comigo. E dali fui gostando dos estudos, de aprender mais e fui ficando. Ele e outras pessoas que me convidaram depois saíram da igreja e eu fiquei. Então não é por motivo, às vezes a pessoa vai por motivo de uma pessoa. Quando a pessoa sai, o outro sai também, né? Então não fui. A princípio eu não era da igreja presbiteriana. Só quando eu conheci a minha atual esposa, ela era dessa igreja e começou a me convidar para vir para cá. Aí eu vim e fiquei. Gostei da doutrina, aprendi muito aqui com a fé reformada e estou até hoje. Se Deus quiser ficar até o dia que o Senhor voltar ou me levar. Amém. Isso é interessante isso que Edvaldo falou, porque muitas pessoas acham que se converteram quando levantaram a mão, né? Mas, na verdade, a conversão vem através da palavra de Deus, quando é pregada. Às vezes você já se tornou ali um cristão, nem percebe, e com o passar do tempo você vai levantar a mão pensando que foi naquele dia. Mas é interessante isso. Nós estamos estudando, Edivaldo, a respeito da fé. O que a Confissão de Fé do Westminster diz, né, na sua abordagem, também no seu comentário, a respeito do que a Escritura ensina sobre a fé. A fé justificadora, a fé que é um dom de Deus. Então, tem um comentário que diz assim: sendo a fé justificadora um dom eterno de Deus, aos escolhidos, então o dom de Deus da fé é somente aos escolhidos, e somente a eles a crença, embora se expresse por meios sensoriais, não provém da razão humana. Então, você tem fé não é porque a sua razão identificou que ali era sim a verdadeira fé, não. Mas é porque foi dada por Deus, você recebeu, né? E aí sua razão, é óbvio, está envolvida, mas ela não é a participante, ela não é aquela que dá início à sua fé. Mas a graça divina implantada no ser do pré-ordenado, causando nele o
teotropismo, não é? Que seria mais ou menos a luz de Deus em você, não é? Essa luz que passa a brilhar dentro de você, esse dia clareando dentro de você, que é irresistível, ou seja, quando Deus dá essa fé, ninguém resiste. E uma consciência de Deus, ela é irresistível e é uma consciência de Deus. De nada tem a ver, não é? Não tem nada a ver com o conhecimento informativo. Essa fé não vem de um conhecimento informativo, de uma divindade qualquer, mas é resultado de tradição histórica do que da existência comprovada. Porque tem gente que diz assim, olha, tu só é crente por causa da tua história, não é? Tu nasceu num país cristão, e aí toda essa tradição, todos esses costumes, tu só poderia chegar um dia a ser crente. Mas aí o que a confissão de fé mostra, que a Escritura diz, é que não, é um dom de Deus, independente de onde você esteja, ela é ativa, ela se faz real e ninguém pode resistir. Tu tem algo a observar a respeito desse ponto? Se fosse 100% verdade essa declaração aí de que se eu estou num ambiente que me induz a ser cristão, eu vou ser cristão, então não ocorreria casos em que filhos de pastores que nasceram na igreja, cresceram na doutrina ali, aprendendo dos pais, e quando crescem, se desviam para outro caminho e negam a fé. Então, você percebe que tipo, não foi o meio, é quem Deus realmente quis. Então, se ele estava no meio, ele estava, mas só porque tipo, o pai ou a família obrigava. Quando ele cresceu e quis tomar seu próprio caminho, viu que era só imposição humana e não um chamado eficaz do Senhor para aquela vida ali. O que vem de contrapartida com isso daqui, não é? Exatamente. É justamente, isso é o contraditório dessa afirmativa de que você só é crente porque nasceu no país cristão. Não, tem gente que nasce num berço cristão, como o Eduardo colocou, que não é crente. Aí vamos falar um pouco a respeito de Abraão, por exemplo. Qual foi a tradição histórica que Abraão teve para crer em Deus? A tradição que ele tinha histórica era de idolatria, de deuses falsos, não é? Não tinha conhecimento nenhum a respeito de Yahvé, conhecimento nenhum a respeito do Deus verdadeiro. Se alguém quiser aí também fazer algum comentário, viu? Pode falar, a gente passa o microfone por aí, vocês falam e depois a gente retorna para cá. Mas é uma participação de todo, tá? Aí diz aqui, ó, a de Abraão, de nada disso dependeu. A fé de Abraão não dependeu dessas parafernálias aí que se diz, não. O eleito redimido manterá sua fé num jardim florido, certo? Então, aquele que tem a fé genuína, ele pode estar cheio de prosperidade, com saúde e sucesso pessoal, ou num tribunal injusto, com a multidão clamando, crucifica-o, crucifica-o, ele ainda assim mantém a sua fé. Isso é que distingue dessa fé aí que muitos têm, que só tem porque estão prosperando ou porque anseiam uma prosperidade. O cristão autêntico não. Deixa eu falar alguma coisa aqui a respeito das... Veja só, ele foi bem-aventurado no caso de Abraão, porque não viu... Não, aqui é no caso de Abraão, né? Ele não viu, mas creu. Da mesma forma que Jesus Cristo diz a Tomé, disse-lhe Jesus, creste porque me viste? Felizes aqueles que creem sem ter visto. Então observe, é algo que vem de Deus. Essas pessoas creem mesmo sem ter visto Cristo. Da mesma forma Abraão, ele recebe o chamado e vai, né? Simplesmente porque recebeu ali aquela fé. A fé salvadora, por ser implantada no eleito, incorporada à tradição, à sua natureza, não depende para existir de precedentes beatíficos e revelacionais, de evidências e experiências concretas em forma de bênçãos ou de manifestações místicas. Tu acha, Edivaldo, que isso é verdade, que a nossa fé, para ela se manter até a vinda de Cristo, ela não depende de milagres, de coisas extraordinárias acontecendo no nosso meio para que a gente mantenha a nossa fé? Se, por acaso, de hoje para frente, nenhum milagre acontecesse na nossa vida ou a gente presenciasse, tu acha que essa fé deixaria de existir? Certamente que a fé não iria deixar de existir, né?
Mesmo sendo pregado hoje em dia em muitas denominações, a confirmação de uma fé salvadora, a existência de milagres, de atos místicos, sobrenaturais, que é o que atrai as pessoas, né? Elas querem ver coisas diferentes, coisas novas. Então, atualmente nas igrejas elas fazem isso para atrair pessoas, mostrar sinais, curas, coisas místicas, o cálice ungido, o lenço suado que vai curar. Então, isso tenta atrair as pessoas que vão em busca de coisas místicas. Mas a verdadeira fé não está baseada nisso, ela está baseada na palavra. Se a palavra determina algo, diz algo, então isso é o que vai conduzir a nossa fé. Mesmo que não tenha mais nenhum sinal, porque já foi dado o sinal. O maior dos milagres, o maior das bênçãos, já foi conquistada numa cruz. Então, tipo, não há o que eu esperar de melhor para a minha vida, porque o melhor já foi dado. Então, por que eu vou esperar algo? Eu ouvi uma vez uma analogia, uma ilustração, que é mais ou menos o seguinte. Estava um rapaz e chegou e disse, vou te dar uma bênção. Você vai receber uma bênção. E ele ficou aguardando algo grande, né? Esperando que fosse algo grande, só que ela deu uma meia usada a ele. Aí ele, poxa, uma meia usada, fedorenta, por quê? Não é isso que vocês esperam depois de ter conseguido uma salvação tão grande, uma bênção tão grande. Então tudo que vem depois disso aqui é como se fosse algo inútil, algo fútil que vocês procuram, não? Riquezas. Isso não vale nada comparado ao que você já tem. Então não há o que você fazer, essa expectativa de condicionar a sua fé a algo que você vai receber, porque você já recebeu. O que tem de mais precioso você já tem. Então, não, eu vivo passando necessidade. Você já recebeu o mais precioso. Não, mas eu sou só abençoado se eu conseguir ter algo o que o ímpio tem. Aí a gente começa a espelhar o que o ímpio tem, consegue, com tipo, não, então eu não tenho, então o Senhor não está me abençoando. Amigo, você tem algo que incomparavelmente maior do que ele nunca terá, que é a salvação eterna. É verdade. E se você pode falar, irmã, leva ali, Jobs, para a irmã. Vocês conhecem o Valdemiro, não conhecem? Sim, irmã, conhece. O Valdemiro, eu escutei ele falar e vi com meus olhos. Ele pegava o povo que estava ali ao redor, pegava o lenço, cada um tinha um lenço branco, para tocar no corpo de Valdemiro. Ixi. O falso, que é um falsificado. Então, aí eu ali só preservei do jeito dele. Aí apareceu uma tal de rosa vermelha. E essa rosa cada um levava para suas casas, para ser curado. E esse suor do Valdemiro, eu acho que até manifestou o povo tudinho lá. Porque ele pensava que aquele suor era para ele ser curado cada um pouco daqui. E eu fiquei desejando bem ele. Você está vendo esse falso que é para quem presta? Até eu falei assim, em casa. Olha o falso para quem presta. Aí cada um acredita naquilo ali. E logo quando eu não sabia, quando eu não conhecia, eu também estava acreditando. Mas depois, quando eu vi a palavra certa, eu disse, você está vendo que essa qualidade aí tem muito. Me diga uma coisa, dona José, antes da senhora entregar. Se por acaso todos esses supostos milagres aparassem, não tivessem mais milagre lá e só tivesse a Bíblia, aquela multidão faria o quê? Se tivesse uma Bíblia, ele ia ver só a palavra. Não, digamos que aquele povo que está lá querendo aquele lenço, aquelas flores, aquelas coisas, para encontrar milagre, digamos que acabasse aqueles supostos milagres, a senhora acha que o povo continuaria lá ou ia... Ficava no meio. A senhora acha que, no caso, eles estão lá atrás dos milagres ou atrás da palavra de Deus? Estava atrás do milagre. Terminando o milagre, cessando, acabando, não tendo mais, eles perdem o prazer de estarem ali. É mais ou menos o que aconteceu com Cristo, não é? Deixa eu lembrar aqui aos irmãos o que aconteceu com Cristo.
Jesus Cristo multiplicou pães, né, e o povo viu aquilo dali, ficou admirado e foi atrás dele de novo. E ele disse: olha, vocês estão aqui porque eu multipliquei os pães, só que agora não tem mais pão, o pão sou eu, o verbo de Deus, sou eu. E o que o povo fez? Caíram fora, porque é feito, a irmã Josefa identificou. Olha, aquelas pessoas não estão lá por causa da palavra de Deus, estão lá porque querem milagres. Só que, como o Edvaldo bem colocou aqui, a gente só precisou de um milagre, minha gente. Que venham outros, mas não para manter a nossa fé, ou aumentar ou diminuir. Que venham outros, porque se assim Deus quiser que seja. Mas o único milagre que a gente precisou para se manter eternamente ao lado do Senhor Jesus Cristo, com fé firme, foi qual? A morte de Cristo. A nossa salvação na morte de Cristo. Então, esse milagre é suficiente. Por que para a minha fé continuar existindo, eu preciso de mais milagres? É feito, Edvaldo disse, o mais impossível e o máximo que você poderia precisar já aconteceu. Então, correr atrás de migalhas, de coisas fúteis, não. Então, veja só. Oi. Leva ali, Jonas. Espera aí. Hoje, na filosofia, existem duas correntes de pensamento. O empirismo e o racionalismo. Que é as pessoas que querem entender as coisas através do raciocínio lógico e aqueles que defendem que você entende as coisas através das experiências, dos sentidos. Aí, a minha questão, ou pergunta, ou que vocês queiram comentar, é o porquê que no meio evangélico, aqueles que tentam trabalhar mais com racionalismo, por exemplo, igreja de linha reformada, lógico que a gente crê pela fé, mas a gente tenta basear nossas doutrinas, tudo através de um racionalismo, de certa forma. Enquanto que as igrejas que mais se propagam hoje em dia são aquelas que buscam a sensação, as experiências, não o lógico, mas sim o sobrenatural, vamos dizer dessa forma. Por que as igrejas neopentecostais e pentecostais se expandem tanto, enquanto que as igrejas de linha reformada ficam meio que por ali, só se mantendo sem um crescimento como essas outras? Agora já atrapalhar esse rapaz. Enquanto você procura esse comentário. Vá, comente. Éder falou em duas conjunturas que são muito importantes. A gente tem que voltar um pouquinho no tempo e rever ou lembrar das doutrinas a qual a gente já passou. Nós somos instruídos. Depravação total e só a graça. Por que depravação total primeiro? Por inclinação do pecado, nós somos corruptíveis. E a inclinação do ser humano, sim, é em ver. Então, somente não. Porque o ser humano também é feito por sentimento, então vai sentir. Então, é o que a gente vê e o que a gente também não vê. Se a gente pega a graça, como foi bem colocado aí, só Cristo salva e tão somente através disso aí, você já deveria se sentir o quê? Amém, Senhor Jesus. O próprio Deus deu um exemplo. O que é que vale mais? O mundo inteiro ou uma alma? Então, se tu quer valor, tu é muito valoroso do que o mundo inteiro. Então, vou eu atrás de bens, vou atrás de coisas que eu posso pegar, palpar. Inclinação do pecado. Nós vamos ainda atrás dessas situações. Então, infelizmente, ou felizmente, como a gente leu na liturgia, Deus dá, mas para o quê?
definhar-lhes a alma. Então a gente tem que ter essa noção, quando aquela inclinação seja, olha, tropeço, que aí está demonstrando que é o quê? Um cristão, ele tropicou, ele tropeçou, ele não foi por conta que o seu coração está tão somente inclinado, aí de forma deliberada, assim o foi. Não vou atrás de um milagre porque eu quero um milagre e é atrás desse milagre que eu vou. Vamos conseguir minha casa, vamos conseguir meu carro, vamos conseguir a minha cura. Não sei Isso é forma deliberada, por isso que muitas igrejas, ou denominadas igrejas, estão cheias, todo mundo com seu lencinho branco, com seu copo d'água, com seu sopro dentro de uma bola santa, assim o dizem, de R$ 500 cada, e etc. Tem gente que paga, e paga muito bem, na verdade eles se acham tão bons que pagam até mais do que pedem. É verdade. Mas estão atrás de quê? Sinais. Como também, outrora, os judeus. Aliás, outrora não, desde sempre. Sinais. Aí vem a doutrina e diz, só a graça. E o Paulo diz, só a graça me basta. Por quê? Porque a salvação acabou-se. Eu posso viver 150, 800, 900 anos como viveram os nossos irmãos lá atrás. No início. Mas e a eternidade? O que é 900 anos para a eternidade? Então, o principal, sim, é a gente ter a fé salvífica, porque a gente vai acreditar que um tão somente sacrifício pagou todo e qualquer preço que o pecado tem, ponto. E aí vem justamente o segundo ponto. Falamos de doutrinas que não são reformadas, não para reformadas. Por que então ainda tem pessoas nas igrejas reformadas? Porque a gente não busca os sinais. A gente busca um sinal só. E através dele, tão somente a confirmação da fé. Como a gente leu domingo passado, o fruto do amor. A consequência é essa de quem é salvo. Ponto. Está lá em Gálatas 6-16. O fruto do amor, o fruto do Espírito e o fruto do quê? Da carne. Lógico que o desenvolvimento também quem dá é Deus. Não vou entrar nesse método, mas está explicado, creio eu, que na minha concepção, segundo a palavra de Deus, o porquê de tantas igrejas estão cheias e o porquê de igrejas assim, com doutrinas reformadas, também estão cheias ou não. Mais permanentes, né? Correto. Permanecendo. Quando Paulo chega e diz, combateu o bom combate, não quer dizer que ele chegou ao final da vida dele bilionário, trilionário. Chegou ao final da vida dele ali com uma saúde parecendo de um bebê de 8 dias, que é quando os anticorpos criam justamente que sou 100%. De dizer assim no seu corpo, pode vir qualquer enfermidade, aqui eu já matei. Em outras palavras, é isso. Não. Vejam a vida de Paulo. Chegou ao final, mas ele não estava falando da vida do homem Paulo. Ele estava falando da vida do cristão Paulo. É verdade. Não sou eu mais que vive em mim, quem vive em mim é quem? Cristo. Foi isso que Paulo estava falando. Então, qual sinal você procura? É verdade, depois pode falar. Essa semana eu tive uma experiência com uma pessoa da igreja pentecostal e ela falou abertamente assim pra mim. Eu gosto de ir lá porque lá tem muitas profecias. E é isso que está buscando na igreja, né? Justamente. Deus vai fazer isso do outro. De preferência com profecias direcionadas ali, e boas, não é? Coisas boas que você deseja. Assim, eu não aceito ir para um culto porque hoje eu orei a Deus e disse que Deus tinha que falar comigo hoje. Eu só saí da igreja hoje, se Deus não falar diretamente comigo, eu vou sair da decepcionada. Né? Então, assim, é triste ver isso, porque assim, nessa mesma igreja você observa que nem a liderança tem uma vida diante de Deus. A igreja não tem um mínimo de doutrina não tem.
Então, Fica os irmãos não sabem fraca. nem como se comportar uns com os outros, levantam falso, fofocam. Assim, aí você vê que uma igreja que só busca profecias que nem são, às vezes, muitas vezes direcionadas por Deus, não tem o mínimo de doutrina, nem sabe se comportar como cristão. Então, essas coisas só vêm para alegrar e emocionar no momento, mas que, como crente, não evoluem. E se para essas coisas, é como se o crente deixasse de ter força, deixasse de existir. Isso. Não é a palavra que fortalece, não é eles. E acha que alguma coisa está errada com a igreja, né? Não com a própria pessoa. Porque se a igreja não tem mais profecia, Deus não está se fazendo presente, então vou sair dessa para outra igreja. Então, não infelizmente, né, a moda é essa. Sempre alguém está errado e nunca a pessoa que está em falta. Então, assim, já deu para observar isso. Verdade. Falou, então você vira só, meu Deus, tem misericórdia. É verdade. Eu profetizo mais, Essa semana eu estava lendo Lucas e eu vi uma parte que me chamou muita atenção. Foi quando, na hora final de Jesus Cristo no Calvário, quando ele disse que estava com sede, e eles pegaram aquela bucha e soparam em vinagre e, além de passar aquele ali nos lábios do Senhor, eles ficavam dizendo coisas terríveis. Aí eu disse, meu Deus, um crente, que se diz crente, que está confessando Jesus como Salvador, tudo aqui, não tem que buscar mais em ninguém. É só você se aprofundar nas escrituras. Porque você já imaginou uma pessoa na hora decisiva de vida, porque foi a última coisa que o Senhor falou ali, e entregou o Espírito a Deus. Você já imaginou uma pessoa no leito da morte e dizer assim, eu estou com sede, uma pessoa ensopar um capucho de algodão no ferro e passar na sua boca. E foi tudo isso que ele sofreu. E ele diz assim, eu sofro tudo isso por conta de ti, por conta de nós. E a gente ainda vê as igrejas aí atrás de profecias, atrás de coisas que não levam a nada. Agora, por que faz isso? Condutores cegos. Você vê a igreja hoje correndo atrás das coisas que o diabo ofereceu a Cristo no deserto. E vem oferecendo a eles. Como uma mulher olhou assim para mim e disse, qual é a tua igreja? Eu disse, a minha igreja é a de Cristo. Agora, onde eu congrego é a presbiteriana. Ela disse, mas tu profetiza muito, né? Eu disse, não. Aquele tempo de profecia passou. Quando o Senhor ressuscitou, Ele já deixou tudo pronto. A nossa profecia está na palavra. Aí eu digo, meu Deus do céu, como falta conhecimento. Agora, esse conhecimento, eu não sei se é eles que não querem esse conhecimento, ou se é Deus mesmo que veta para que ele não tenha. Aí eu fico assim, sabe? Se a senhora pudesse voar, a senhora ia querer ou não ia querer? Com certeza. Então eu vou prometer que a senhora vai voar. Olha o profetinho aí, tá vendo? Então, é dentro dessa perspectiva. É isso. Eles prometem. Aí como é que eu não vou querer voar? Qual é a consciência? Prometem coisas boas e o povo quer atrás. Você prometeu uma coisa, e eu voar é outra. Eu vou fazer o pensamento da senhora é fraco. Sim, aí vem. A culpa de quem é como eu vi, já vou entregar. É como eu vi essa semana, eu liguei a televisão, aí você vai ligar aqui a televisão. Estava um homem curando uma mulher de um câncer, uma coisa terrível, e ele dizendo que aquela mulher estava curada, senão ele ia comer a Bíblia todinha. Eu digo, mas repara só. Desaforado, né? É porque ele estava baseado naquela profecia que parece que foi de Jeremias, que o Senhor disse, come, não foi? Aí eu disse, ele está baseado naquilo ali, mas eu só queria mesmo. É coisa barra, não é nem Não tem muita loucura. Não é nem para olhar. O principal problema que ocorre nisso aí é, sabe qual? Que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ele quer buscar aquilo que agrada.
Imagina alguém que está com uma doença terminal e fica pedindo a Deus, não, vou para aquela igreja porque além disso aqui vou ser curado. Agora, qual o propósito de ser curado? Para que eu quero ser curado? Para continuar tipo numa vida ímpia? Então, tipo, para que Deus me cura? Para quê? Por que Ele iria curar você? Entendeu? Às vezes a pessoa não se pergunta sobre isso, né? Para que eu quero essa bênção? Senhor me abençoa com tal coisa. Aí Deus, qual a utilidade de você ser abençoado com isso aqui para o meu reino? Aí se não tem nenhuma, para que eu vou lhe dar? Não é isso que acontece? E às vezes, como tem um relato de uma pessoa que tem mais ou menos essa visão aí de fulana está com a vida destruída. Se fosse para a igreja tal, lá ela ia ter libertação, porque na igreja dela é a igreja fraca, não tem fé. Eu fico pensando, eu não gosto de questionar. Eu digo, rapaz, então na igreja que a pessoa está, não tem libertação, né? A palavra é essa, né? Lá não tem libertação, mas se fosse na igreja tal, que tem poder lá a família ia ser liberta. Aí eu escuto um negócio desse aí, oxe, quem é que não quer ter uma família abençoada, os filhos longe das drogas, está viciado, ser liberta? Então, ó, vá para aquela igreja que lá o pastor liberta. Aí eu digo, então aquele pastor faz isso, esse aqui não faz, né? A palavra que é ministrada lá é a que é poderosa. Essa daqui não tem poder nenhum, então fica complicado. É o poder da experiência. Essa geração de crente hoje não entende que o propósito de Deus muitas vezes não é tratar a enfermidade física, mas a espiritual. Eu digo isso pelo meu pai. Meu pai passou 22 anos desviado. E já nos últimos dias de vida, ele abrindo a boca e fechando, ele se reconciliou com Deus. E para mim foi uma riqueza. Porque eu não pedi a Deus, tire meu pai de cima da cama. Eu queria ver ele bem, andando, saudável, mas a minha maior preocupação era a questão espiritual dele. E eu pedi a Deus, meu Deus, não deixe meu pai partir sem antes se reconciliar contigo. E graças a Deus, eu creio em Cristo que ele está com Cristo, né? Está na glória. E outra coisa, meu Deus. Sim, a questão do pecado hoje, né? Hoje, o irmão que é psicólogo, a irmã aqui, sabe muito bem que hoje existe doença para tudo. E a palavra pecado não existe mais. E a gente sabe que a doença mental existe, mas que tem um pecado por trás. Então, você não aceitar regras, você não aceitar o não, já é doença. Né? Dentro da psicologia, hoje é TOD, não sei o quê. Tudo tem uma doença, menos pecado. É verdade. A respeito do que a Éder falou, em casas vazias, igreja cheia, né, vazia, e o que eu acho que eu falei aqui uma vez, eu conheci um pastor e na igreja dele, ele comentou, se lá não tivesse milagre, cura, sinais, ele deixaria de ser pastor e rasgaria a Bíblia. Porque eu, no meu ponto de vista, eu vejo o seguinte, é ensinado que a salvação é a escolha do homem. Você levantou a mão, está salvo, eu quero ser salvo, eu escolho a salvação em Cristo. É ensinado isso. A cura, a libertação, é ensinado que tem locais que tem aquilo. Aquela igreja liberta, aquela igreja cura, aquela igreja faz isso, eu tenho que ir ali, porque eu vou atrás de uma coisa que eu não faço. Eu só voltei ali, nessa visão deles. Salvação não é valiosa, porque todo mundo pode ser salvo, só é querer. Por isso que há essa controvérsia. Muitos crentes não são gratos pela sua salvação, porque ele não vê o preço e a realidade do que é uma salvação. Ele quer de Deus o melhor da terra, como eles dizem, né? Que nós comentamos até sobre isso aqui uma vez na reunião, que o melhor da terra nós temos é a palavra de Deus. Para Deus é melhor do que tudo, é melhor que a vida. Mas as pessoas têm aquela intenção que o melhor da terra é ter um helicóptero, o melhor da terra é ter um melhor emprego, o melhor da terra é ter o melhor disso, o melhor daquilo. Eles esquecem que o melhor da terra, Deus nos deu a salvação, nos escolheu em milhares de pessoas e nos dá a palavra. Todo instante que nós queremos ela, nós temos ela na mão. Amém. Aí igrejas são cheias, porque eu não posso dizer, quero ser curado. Eu tenho que ir num lugar que lá existe cura. Só vou repetir, salvação não, salvação, assim de Jesus Cristo,
cadê? No dia que eu quiser, eu que aceitei, levantei a mão e estou salvo. Por isso que essa emoção não é tão valorizada no meio de alguns que se diz povo de Deus, né? É verdade. Se esses irmãos que fazem muito milagre, eu não teria medo. Porque tem aquele versículo que fala que muitos chegarão diante de Deus e vão dizer assim, mas Senhor, em teu nome a gente expulsou demônios, curou enfermos, ele vai dizer a parte de mim que eu não conheço vocês. É perigoso então, é isso. Essa segurança que eles apresentam justamente pelos sinais devia ser um alerta para que eles tivessem medo, né? Será que eu estou? Muitos veem Deus hoje como o Papai Noel, né? Está sempre pronto ali para atender os pedidos. Eu sempre acompanho as mensagens de Rodrigo Mocelin, que é um pastor reformado, e ele sempre diz isso. As pessoas não estão preocupadas em saber quem Deus é, mas o que Deus pode dar. Verdade. Papai Noel com velhinho, faça um pedido que ele vai atender. Então, infelizmente, essa tragédia. Ó, o William ali. Aparecida. Nesse assunto aí, sobre Deus ser Papai Noel, a teologia da Xuxa, tem um livro muito bom que é O Deus que Destrói Sonhos. Muito bom o livrozinho na linha reformada, mostrando como essa teologia do tipo, Deus é aquele que vai me dar. O que eu pedir, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Então, ele faz um estudo no livro sobre isso aí. Só o título já é bem o título é incrível. O Deus que Destrói Sonhos. Então, é muito bom o livro. Pode falar, Dudu. Então, Adalberto, é aquele negócio assim. Mas é errado, no nome do Senhor Jesus, expulsar um demônio? Não, para outra parte não é errado. Até os demônios têm um medo muito grande, temor e tremor e respeito no nome do Senhor Jesus. A questão não é isso. A questão é como eles estão aplicando de uma maneira errada. É verdade. É uma maneira de óleo ungido, água ungida. Eles estão aplicando a mesma coisa como está sendo com a Igreja Católica cultuando uns deuses falsos. Então, quando um pai, uma mãe ensina seu filho a ter tudo na vida, você está atrapalhando a vida dele toda. É como um pastor vai tentar realizar tudo para você, mas quando chega a uma área de decepção, você vai ver a queda é maior, porque não estão preparados a igreja a receber como os filhos, os mártires que foram decapitados, foram mortos. É verdade. Esses crentes, quando chegar esses momentos mais difíceis, que é o tempo mais difícil, eles não estão preparados por isso. Por quê? Os líderes não estão preparados. Então a igreja também não vai estar preparada para lidar aos problemas que vai acontecer mais lá na frente. É verdade. Então, para mim, o erro das igrejas é correr algo material, espiritual, não estão correndo mais atrás. Verdade. Então, assim, só para encerrar aqui, eu acho que não é errado você expulsar um demônio no nome do Senhor Jesus. O problema é que eles não estão sabendo aplicar a maneira correta. É verdade. Eles estão fazendo o que o diabo tentou fazer com Cristo, né? Olha, também está escrito. E aí usou a palavra de forma distorcida para... Como ele disse, tu és o filho de Deus, não é? Júnior, eu rodei muito atrás de profecia, viu? Quando eu me converti, eu ia nas igrejas, eu ficava lá esperando uma profeta vir e falar. Pelo problema que eu estava passando alguma coisa. Aí uma vez eu fui, aí eu lembro que uma profeta profetizou para um monte de gente, menos para mim. Aí quando terminou o culto, ela chegou perto de mim e falou assim, ué, irmão, por que Deus nunca falou comigo? Aí ela, não, foi, eu disse, não, vai falar agora. Aí fechou o olho, botou a mão na minha cabeça. Aí falou, diz o que Deus falou. Seus pelos da sobrancelha, tá tudo no céu. Um dia você vai dar conta quando você chegar lá. Fala. Isso, vê. Aí pronto, a única vez que Deus falou comigo através de uma profecia foi assim. Acredita? Tá doido. Ele depilou e levou pro céu. O homem dela, se você já estava, o dela ele foi.
Então. Já eu vivia a mais pecadora lá debaixo da terra. Todo mundo falava em línguas, menos eu. Não, mas sofre muito. Muitos irmãos sinceros. Segunda categoria, não é crente de verdade. Eu que tinha saído daqui, porque eu sou pior do que tu, acho que não entendeu. Olha, todo mundo falando de língua e eu não, é desse olha, que pecado tão grande é que eu tenho, que todo mundo aí fala em línguas. Menos eu. E tem o fogo do Espírito, eu não sei. Não. Nesse dia você vai ser tostado. Então veja. O fogo ia me pegar. Respondendo à questão de Éder, né? Olha, na filosofia tem aquela questão de você da fé empírica e do conhecimento, né? Da pesquisa do conhecimento. Então tem essas duas coisas. E nós, como foi a nossa fé? Ela veio através do empirismo ou através do racionalismo? Como foi ela? A resposta é de nenhuma das duas. A filosofia esqueceu de uma. A gente tem a nossa fé através do divino, do divinal. Nem do racional, nem do empirismo, mas do divinal. Agora que, depois que você recebe, né, fora a parte dos seus sentidos, a parte da sua razão, depois que você recebe, aí, a partir daí, você sente e você racionaliza, ou você descobre a racionalidade dessa fé. Porque muitas pessoas não se interessam. Os reformados, eles caminham muito pelo lado do conhecimento. Os pentecostais, eles caminham muito pelo lado do empirismo, pelo lado dos sentidos. Eu estou sentindo, das experiências. Bem, se o reformado só se interessa por esse lado do conhecimento, ele está errado. Se o pentecostal ele só se interessa por esse lado do empirismo, dos sentidos, das emoções, ele também está errado. Porque Deus, por que nós temos emoções? Nos ensinaram. Não, eu sei, mas qual a origem das tuas emoções? Ele criou você um ser de emoção. É óbvio que ele vai utilizar em você as emoções. Então, observe, a primeira coisa que nós temos é um pouco de conhecimento com um pouco de emoção no dia de nossa conversão. Primeiro vem, independente da tua razão, independente do teu sentir, vem a fé. Ele aplica em você a fé. Mas observe que a fé veio pelo ouvir. E o ouvir é um sentido. E o ouvir produz emoções. Então observe como Deus trabalha de forma completa em nós. Então nós precisamos sim estimular em nós uma emoção que traga um amor genuíno para com o nosso Deus. Que nos faça chorar. Que nos faça nos arrepender dos nossos pecados. Que nos faça nos alegrar no Senhor. Porque se o choro, a tristeza, a alegria for tirada de nós, isso mostra que a gente está amando a Deus de uma maneira só, com todo o nosso conhecimento. Mas Jesus Cristo mandou nós amarmos ao Senhor como? Só com todo o nosso entendimento? Entendimento, força, coração e alma. Ou seja, por completo, as suas emoções pertencem ao Senhor. Mas se eu dou mais de lugar à minha emoção do que ao meu conhecimento de Deus, o que vai acontecer? Eu fazer isso que o William tocou agora. Eu vou expulsar demônio, eu vou isso, eu vou curar, eu vou ir falar língua e fazer isso e tal. Então eu viro um paranoico, uma pessoa irracional. Dentro de um mundo evangélico. Mas quando eu digo, não, peraí, eu estou emocionado, isso é maravilhoso. Agora deixa eu ver até onde a Escritura permite que essa minha emoção vá. Para que eu não faça algo que nem Moisés ousou fazer. Pai, não passe daí não.
Essa linha é a última linha que você pode chegar. Fique aí, tem mais, tire a sandália dos pés. Ou seja, existem limites para as nossas emoções e para as nossas ações. Mas, ainda entrando nessa questão de Éder, por que pessoas não se interessam pelo conhecimento? Paulo responde isso, não é? Paulo escreveu para Éder o seguinte, né? E para nós, e para os pentecostais, e para todos. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Observe a ordem dele. Ele chama Cristo como testemunha de que ele está fazendo juramento diante de Deus, né? Com Deus como testemunha, Cristo como testemunha, nesse tribunal onde ele convoca Timóteo a pregar a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade de doutrina. Por que com tanto conhecimento da doutrina ele precisa fazer isso? Por quê? Aí Paulo vai explicar o porquê. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Aí chegou. É isso que está acontecendo. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Foi o que todos vocês falaram aqui. Estão atrás de ouvir o que gostam. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Entende? Por que nós buscamos o conhecimento? Porque Cristo mandou. É só por isso. Não é para a gente aparecer, não é para a gente se mostrar, não é para nada. É só por um motivo, porque Cristo ordenou. Por exemplo, se na Escritura dissesse assim, olha, nunca se reúnam como povo, a gente estaria aqui? Não. Se na Escritura dissesse, olha, pare de buscar o conhecimento e viva pelas emoções, o que era que a gente ia fazer? Viver pelas emoções. Nós buscamos o conhecimento só por um motivo, porque o nosso Senhor disse, busque. É isso que ele fala aqui, Paulo ainda a Timóteo, não é? Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras para que nada aproveitam, né? Contendas para que nada, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como é que a gente pode se apresentar aprovado diante de Deus? Quando a gente maneja bem a palavra da verdade. Então é por isso que a gente estuda, é por isso que os presbiterianos gostam tanto de estudar. Porque Deus disse, é isso que eu quero, estudem, tenham conhecimento de mim. Aí a gente vai e busca. Mas ainda que a gente amasse buscar o conhecimento, se Deus dissesse, não estude, a gente diria, tá bom, Senhor, não estudamos. Mas porque Ele diz, ainda quem não gosta, se sente obrigado a estudar e a buscar, certo? Ô Júlio, o interessante é que... Não, mas tá bom. Não, tá não, porque não sai aqui. O seguinte, o que eu acho o seguinte, é porque as pessoas chegam ao extremos e dividem o que a Bíblia nos manda fazer. Nós somos um corpo, temos vários membros, cada um tem suas funções, mas no final todos chegam a um conceito comum, que é o bem-estar do corpo todo. O problema de igreja é que é o conhecimento, meu povo perece por falta de conhecimento. Mas o problema é que muitos têm muito conhecimento, mas não tem obediência. Conhecimento sem obediência não funciona. Conhecimento sem outras coisas que Deus nos manda fazer, sem frutos, como falou o Jorge, não funciona. Conhecimento, às vezes, só faz a vida afundar. Como é melhor não conhecer, eu não ter conhecido. O mal é esse. Às vezes observamos religiões ou outras denominações com as práticas, às vezes, assim demais, né? Se tornou uma prática que extrema o vício, isso não é um vício. E nós, às vezes, queremos condenar aquela prática. Pode estar errada porque está desnivelada. Né? Tudo demais não é veneno.
Mas tudo dentro da prudência tem que existir. Emoção, oração, estudo. Entendeu? Mas para ver, se envolve muito em conhecimento. E aí o conhecimento todinho que se envolve só para não transformou a vida dele, a vida dela. Não tem fluxo do conhecimento. Porque o fruto do conhecimento vai através do Espírito. E o Espírito nos dá os frutos do Espírito. Mas o problema de música tem muito conhecimento. Mas não tem obediência, tem compromisso. Quer dizer, se torna difícil porque cada cabeça quer agir de uma forma, né? Mas a palavra é bem simples. E ela diz que aqueles que se mantêm da obediência são bem-aventurados. Né? É verdade. Então, é um conjunto, não é um conjunto. É como foi falado aqui. Ó, Deus quer você por completo. Ele não quer um pedaço de você, Ele quer você por completo. A Bíblia diz que nós somos do Senhor. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Então, tudo que a gente sente tem que servir para a glória de Deus, para o reino de Deus. É o que Edvaldo colocou aqui, ó. Por qual motivo tu quer ser curado? Qual é o objetivo da tua cura? De receber esse bem, de receber aquilo outro. É para o reino de Deus, é para ser usado para o Senhor. E não é só porque eu estou sofrendo tanto sem isso ou com esse problema. Então, se Deus te der, vai ser pior para você do que se Ele não desse. Porque você vai ser um faraó da vida. Você vai querer a bênção, a cura vai vir e você vai usar a tua saúde para pecar mais contra o Senhor. Então veja que coisa horrível, né? Como é grave. Olha, as minhas considerações finais é o seguinte: nós íamos adentrar em um aspecto aqui, dando continuidade ao sermão, que é a respeito daquela seita que eu estava falando para vocês. Porque essa seita, ela é muito mais perniciosa do que qualquer um de nós possa imaginar. E precisamos adentrar um pouco nela. Só que não vai ter como hoje. E eu dou graças a Deus por isso. Por quê? Porque a congregação se mobilizou e participou, e é bom que seja sempre assim. Que a gente passe 10 anos para estudar uma parte só da Escritura, mas que todos cresçam. Isso que eu estou tentando fazer aqui e em Bezerros é para nos preparar contra esses lobos invisíveis. Eu sei que é difícil. Eu peguei Edivaldo de surpresa. Sei que Edivaldo não gosta, não é, de estar em público falando e tudo, mas peguei de surpresa. Por quê? Porque eu quero bater em vocês. Só tem um jeito, só tem uma forma do corpo espiritual de vocês aguentar desacete. É levando desacete. É sendo açoitado. Então o ego de vocês vai dizer assim, não! Aí, subjugue o ego de vocês. Que Deus vá nos dando capacidade, não simplesmente de falar, porque antes de falar a gente precisa ter coragem. É o que foi com Moisés. Não, eu tenho a língua pesada, não, eu não. Deus vai ser você, sim. Entendeu? Mas tá bom, eu vou mandar seu irmão, mas vai ser você, vai ser vocês dois. Então aqui tem 2, vai ter outro outra semana, depois outra semana. Vai, por mais difícil que seja, a gente precisa se preparar. Não estou dizendo que todo mundo que vem para cá vai para ali, não, para o púlpito. É quem tiver o dom vai. Mas de uma coisa é certa, você sendo treinado aqui nessa mesa, ou lá em Bezerros, você vai estar um pouco mais hábil para enfrentar as coisas lá fora. Não é como o William diz, olha, você não sabe o que é pegar e bater de frente diante de muitas testemunhas com herege, que conhece bem as suas heresias e acha que conhece a Escritura. E você não está preparado, é horrível. Então, isso é uma forma de estimular, de ir quebrando toda essa rejeição que a gente tem ao enfrentamento. Vocês um dia vão ter que se encarar de frente o inimigo. Ninguém sabe quando ou como, mas mais cedo ou mais tarde vai vir. Então, que a gente se prepare para esse dia, tá certo, irmãos? Vou passar para Edivaldo dar as considerações finais.
Essa dinâmica, essa forma de estudar, ela é muito boa porque tipo, vai pegar você de uma forma que você não estava se preparando, né? Quando diz, ó, domingo, Jobs, vai ser você. Aí Jobs passa a semana já, opa, já vou me preparar espiritualmente, emocionalmente, né? E quando pega de surpresa, a pessoa vai ficar sempre se sentindo no desejo, na vontade de tipo, não, tem que estar sempre preparado, né? Para ser confrontado, para vencer alguma barreira, como tipo, tem muitas pessoas que tipo, se for chamado para um local para falar algo, ou para ficar à frente de uma turma, vai travar, não vai conseguir nem abrir a boca. Então, é uma forma também de a pessoa vencer essa barreira que ela tem. Então, é muito interessante, muito importante aí. Gostei muito dessa metodologia aí que desenvolvida aí. Né? Que continue assim, né? Para o crescimento da igreja do Senhor. Amém, amém. Pedir que a irmã Cristiane nos leve a Deus em oração. Bem alto, Cristiane. Senhor Deus e Pai amado, te agradecemos, Senhor, por esta palavra de hoje, Senhor, por estarmos aqui reunidos na tua casa, Senhor. Te agradecemos por aprender mais de ti. Amém, Senhor. Por aprender cada dia mais, Senhor, na tua palavra que tu quer de nós, Senhor Deus. Amém. Te agradecemos por nos mostrar isso hoje, Senhor, que devemos estar preparados. Amém. Porque o mal está sempre nos tentando, Senhor. E que possamos ser fortes e corajosos para enfrentar. Amém, Senhor. Te agradecemos em nome do teu filho Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Sim, o William quer falar alguma coisa ali. Ah, é? Eu adoro esse bater de frente na conversa. Eu espero que não trave muito quando chegar no emprego e pegar o shot de muita gente. Olha, é bem interessante isso, né, que Adalberto fez isso. Eu espero que eu esteja ali do lado do nosso irmão ali. Espero que eu não me trave. Então, como eu disse, né, a gente precisa treinar bastante. Não é fácil bater de frente com os leões por aí, é complicado. Mas isso aqui é um treinamento para nós aqui. E para mim, isso aqui é gostoso demais para nos refrescar as nossas mentes. E amadurecer, não é amadurecimento de igreja, é amadurecimento do conhecimento do Espírito Santo. Amém. Então, não se acha, vou repetir de novo, não se acha, porque eu sou presbiteriano, sou conservador, eu sou um reformado, sou calvino. Vou fazer uma pergunta, vocês estão preparados para lidar com essas coisas? Então vamos preparar sim, vamos sim, com certeza. E eu tive bastante dificuldade para aprender sobre essa doutrina reformada. Ela é difícil mesmo, muito complicada. Como a nossa irmã Maria falou, que assistiu um pastor reformado, Rodrigo Mocelin, eu acho que para mim também é bom vocês também assistirem alguns vídeos dele, porque vai ajudar bastante também vocês também. Então, eu fico muito feliz. Eu estou na igreja aqui, né? Passei 5 anos nas Testemunhas de Jeová, bati de frente com e ela disse que eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Eu falei assim, olha, veja bem, você falou uma verdade, eu não tinha conhecimento. Passei 5 anos, não aprendi nada lá. Né? Então, ela falou, eles não sabem falar, eles atacam. E ela falou para mim, ó, você não tem conhecimento com a palavra de Deus. Eu concordo com você, você está certa. Não tiro sua razão, porque eu passei 5 anos lá e não aprendi nada. Não tem nada. É isso que eu estou dizendo para vocês. Gente, isso aqui é sério. Demora um tempo, deixa um pouquinho o trabalho de lado, só um tempo. Estude, examine um pouco mais a escritura, leia mais, ore mais. Porque se a gente não estiver preparada, essa igreja, né, a gente vai passar vergonha lá fora. Você não vai nem saber manejar a Bíblia. Vocês vão passar um dia, veja bem. O estudo de Vaninha é importante. As orações também, ela é importante. Vocês são soldados, gente. Deus não deu espírito de covardia, não. São corajosos. Deus vai botar a gente. Qual é a escola? Do deserto da igreja? É lá.
profissional. Eu não quero passar vergonha na frente de ninguém, não. Eu quero aprender. Como o nosso irmão Júnior leu aí, 2 Timóteo, tem um lá também diz assim, mais ou menos diz assim, no texto. Timóteo, muitos falsos profetas por aí estão na rua, ensinando a doutrina de uma maneira errada. Deus não deu espírito de covardia. Então, se Deus não deu espírito de covardia, então nós somos responsáveis por levar essa mensagem para as outras pessoas. Eu agradeço primeiramente Deus, segundo o Adalberto continuar esse desempenho. Eu espero que nós estejamos aqui, para aprender mesmo. Uma coisa interessante aí, o que você falou é... Passa lá, peraí. Tá. E Júnior, com relação a essa questão de estudar, o interessante é que quando a gente não está estudando alguma coisa, vamos dizer assim, de caráter cristão, a gente está sendo instruído involuntariamente. Quando a gente está tendo contato com qualquer mídia, a gente está sendo instruído, até com as pessoas conversando, tudo. A gente está sendo instruído de certa forma e não percebe. Porque, como você mostrou na mensagem de hoje, o inimigo não chega dizendo, vou lhe ensinar uma doutrina aqui errada e que você vai aprender, por exemplo, sobre homossexualismo. Não, ele vem de maneira subjetiva. Todas as pessoas merecem ser felizes. Merece, é bom. Não é bom que todo mundo seja feliz? Que todo mundo seja amado, é bom. Todo mundo merece amar e ter alguém e tal. Aí depois eles vão e colocam, então um homem pode... Toda forma de amor é válida. Um outro tal. Quer dizer, eles vão colocando de maneira subjetiva, em doses homeopáticas, e você nem percebe. Você não está sendo se instruído da verdade, vai sendo instruído pela mentira. E isso, principalmente nas crianças, como você viu. O ataque deles não é mais contra a igreja, contra um pastor. Vamos chamar um pastor para um debate, debater com ele e humilhar ele para dizer que ele está errado. Eles não fazem isso. Eles vão nas pessoas mais desleixadas ou mais fáceis de iludir, como as crianças, nas escolas, no dia a dia, e vão instruindo elas, e quando pensar que não, elas estão totalmente dominada por essas coisas erradas aí. É por isso que é importante, como o William falou, manter sempre afiado, estudando, buscando conhecimento, para saber o que é errado. Em tudo que você vê, você tem que saber identificar o que está certo ali e o que está errado. Senão você sai de lá concordando com o erro. Pega isso. É o discurso da falsa piedade. Olha, como agora que ele falou sobre o homossexualismo, várias pessoas vêm perguntar a mim o que é que eu vejo dentro do Evangelho. Aí tem uma pessoa que eu tentei explicar e a pessoa não entendeu. Porque ela disse assim, olha, a gente conhece criança de 5, 6 anos que já mostra que e dá um número estrondoso de criança desse jeito. Criança que a partir de 7, 8, 10 anos já está escolhendo até o nome dele de mulher. Aí eu fui e disse assim, olha, isso é o pecado da raça humana. Aí a pessoa foi e disse, e o que tem a ver uma criança que nunca teve contato dele com outra menina, ou dele com uma menina, que não tem noção nenhuma e já desenvolve isso? Aí a pessoa vai dizer, olha, direito, porque isso vem de Deus mesmo. Aí, Júnior, eu disse, olha, o pecado, ele veio lá do Éden. Isso veio do Éden, isso já veio da desobediência do homem para com Deus. Aí, ó, gente, vem tanta conversa que como ele diz, estudar, para que você saiba responder essas palavras. É verdade.
Dentro disso que a irmã colocou, e a irmã tem toda a razão quando diz que isso é inerente do pecado. O bebezinho já nasce um pecador, né? Já nasce com a semente do pecado. Ele ainda não praticou o pecado, mas a semente está ali. A partir do momento que o seu desenvolvimento chega a um nível da capacidade de esboçar ou expressar o pecado, ele o fará. Independente se ele viu alguém fazendo, se alguém ensinou a ele ou não. Quem dizia isso era Pelágio, que as pessoas só pecam porque aprendem com a sociedade a fazer o mal. Se fosse colocado uma criancinha, por exemplo, recém-nascida, em uma ilha, e ela pudesse se desenvolver sem o contato com outro ser humano, ela jamais pecaria, ela seria santa. Era o que Pelágio dizia. Já Agostinho, Santo Agostinho, que debateu contra essa heresia de Pelágio, dizia o seguinte: pelo contrário, quando você coloca uma criança sem a instrução dos pais, sem a correção da sociedade para que ele não desencaminhe para o mal, ele se vira uma besta fera. A criança começará a matar animais simplesmente pelo prazer, esquartejar, fazer tudo quanto é de ruindade e maldade naturalmente. Então, olhando por essa perspectiva, se você vê um homossexual, por exemplo, uma criança desenvolvendo trejeitos para homossexuais, mas é porque ele admirou mais a mãe do que o pai e se identificou mais com a mãe. Tem um monte de explicação que se pode ter por aí. Mas a mais firme e a principal, a original é essa que a senhora deu. A origem do pecado nela. Agora eu pergunto, me diga, uma mesma criança que chega a uma idade que dá para escolher um trejeito para o homossexualismo, essa mesma criança, ou crianças na idade dela, também desenvolvem jeitos para roubar, mentir, bater no coleguinha ou não? Então pronto. Então, não, mas não tem explicação. Foi Deus que fez ele assim. Não, foi Deus que fez ele menino ladrão. Aquela criancinha um ladrão. Aquela menininha uma ladra. Foi Deus que fez aquele menininho um agressivo, violento, que morde até o pai, que bate na cara da mãe. Foi Deus que fez. Não, aí já é a maldade inerente do ser humano. Pronto, é a maldade inerente do ser humano que encaminha ele para o homossexualismo também. Ele só é instigado e estimulado por uma sociedade pervertida. Agora que ele já tem esse mal. Eleva ali, Jós. Precisa. Mas aí, como eu disse, né? Eleva aqui também. Mas é como eu falei, né? Tudo é doença. Não é? Aí uma eles querem levar... Uma criança que não aceita correção, não é porque é pecado. É doença, é um transtorno, né? Então, eles querem fugir da realidade espiritual, né? Quando meus meninos eram pequenos, aí tinha um filho de uma irmã que era da Assembleia. E quando o filho dela foi criado na igreja, tudinho, ele era pequenininho, acho que ele tinha uns 5 anos. Quando ele chegava lá em casa, os meninos tinham que esconder os brinquedos, porque ele roubava. Tá vendo? Agora veja, criancinha. Não. Hoje em dia ele é drogado, ele é totalmente assim. Então, é justamente isso. O pecado, seja ele qual for, está dentro. Aquele potencial está dentro. Ele vai desenvolver a qualquer momento, não é? Então, pessoal, o que nós precisamos fazer é educar as pessoas. E nós educamos as pessoas e os nossos filhos aqui, ó. E aí a gente vai se purificando ou sendo purificados por Deus dessas imundícias. Veja, Edivaldo, eu fui cruel com ele. Eu trouxe ele para cá sem ele nem saber qual seria o assunto. Para o próximo... Entrando em broncas por aí, né? Mas uma coisa é entrar em broncas com os mundanos. Outra coisa é entrar em bronca aqui para trazer a palavra. A resposta é maior, né, Edivaldo? É bem maior. Olha, mas eu já adianto para aqueles avisados, para aqueles que gostam de se prevenir. O próximo que eu chamar, nós vamos discutir um assunto aqui a respeito da heresia de uma seita
que trabalha para vencer você pelo cansaço. E a minha pergunta principal será: olha, se essa seita, se o líder dessa seita, que já tem seus 40, 50 anos, sabe que só vencerá você daqui a 50 anos, isso significa que ele vai morrer e não vai ver o que aconteceu, se teve sucesso ou não. Qual é o sentido que isso faz dessa seita existir, aonde os seus líderes sabem que vão morrer e não vão ver aquilo sendo concretizado em vida, mas trabalham ainda assim, só porque sabem que uma hora vai conseguir, mas eles não existem mais? Não faz sentido. Então eu quero que vocês tragam a resposta. O que é que leva essas pessoas a trabalharem por uma ideia que eles sabem que não vão desfrutar dela tão cedo, porque eles têm consciência de que levará 50 ou mais anos para implantarem aquela heresia, ok? E na próximo domingo, se Deus permitir, discutiremos sobre isso. Só que não será mais com o nosso irmão. Obrigado, viu, Divaldo? De repente ele pode ser duplamente sorteado. Então, irmãos, cumprimentem-se, amem.